meus queridos, tudo jóia? Sextou, o que significa que chegou o momento do Giro da Jana e do Janaflix, e eu vou comentar dois acontecimentos recentes que podem sim aparecer tanto no Enem quanto em outras provas. A gente teve, na nossa semana passada, o primeiro turno das eleições no Brasil e, obviamente, a gente discutiu mais as questões eleitorais no que diz respeito ao presidente. Uma das coisas que chamou a atenção foi a seguinte questão: a baixa participação da população brasileira. A gente teve um percentual de 20% de abstenções, pessoas que nem apareceram para votar. E a gente pode, eventualmente, se perguntar por que o brasileiro não quer exercer um dos seus direitos políticos mais básicos, mais importantes e mais suados até hoje, que é o direito ao voto, a eleição direta, por exemplo, para o cargo de presidente, de governador, entre outros. Primeiro, a gente vai começar discutindo um assunto muito básico. Quando a gente está conversando sobre participação política, a participação política, obviamente, ela não se limita ao momento do voto. Existem diferentes maneiras de se participar da política, mais ou menos diretas, mais ou menos tradicionais, mas o importante é dizer que a participação política é um dos elementos básicos da cidadania. É só a gente lembrar, por exemplo, que quando estamos num regime democrático, todos os cidadãos têm o direito de ajudarem a guiar os rumos da democracia. Em relação à questão da participação política, eu gosto muito, obviamente, do meu site queridinho, o Politize. Tem um texto sobre participação política, o que é e qual a sua importância. Neste texto, o Politize fala das diversas formas de participação política, então a participação política direta por meio do voto, mas também as mobilizações em partidos, grêmios estudantis, entre outras formas de organização, também as manifestações de rua, as manifestações na internet, considerando, por exemplo, que nós vivemos em uma cyberdemocracia. Vou até já colocar aqui, o conceito de cyberdemocracia é um conceito usado pelo filósofo francês Pierre Levy, que vocês já sabem é um dos meus favoritos, e o Pierre Levy fala que a nossa democracia, a democracia nos países ocidentais contemporâneos, ela é permeada pela virtualidade. A cyberdemocracia é o fato de que hoje, no século XXI, é praticamente impossível encontrar um sistema democrático que não seja influenciado pelo que acontece no mundo virtual. Então, óbvio, eu estou falando aqui de um cruzamento entre o eixo da ética, cidadania e participação política e o eixo das TICs, tecnologias da informação e da comunicação. Então, temos aqui dois eixos: o eixo do ética, cidadania e participação política, e TICs. Ok? Então, é muito importante que nós participemos politicamente, entre outras coisas, porque, segundo o texto da Constituição Federal de 1988, no seu artigo número 1, o primeiro artigo, todo poder emana do povo, ou seja, o povo é que dita os caminhos da nossa democracia. Então, isso está lá no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, ou seja, o poder popular é a base da democracia brasileira. Obviamente, eu não escolhi as cores das canetas à toa, eu estou aqui muito patriota, como vocês podem ver. Por favor, deixem aqui embaixo nos comentários como foi a sua experiência com a eleição agora de 2022, como é que você está se sentindo, está esperançoso, não está? Deixa aqui o seu comentário. Eu devo dizer que eu tô um pouco cansada. Você tá se sentindo cansado da eleição? Eu tô um pouco cansada, mas como todo poder emana do povo, eu não tenho direito
de me abster, porque é muito importante a minha participação política. Em relação a isso, dentro lá do texto do pessoal do Politize, eu destacaria um trecho em que se fala quais são os diversos tipos de participação política, por exemplo, a participação eleitoral, em campanhas, em organizações políticas, por meio do contato direto, participação, protesto, entre outros. Então, vale a pena demais da conta ler o texto do Politize, porque, entre outras coisas, o tema do Enem 2022 pode ser sobre as diversas formas de participação política na contemporaneidade. Já que a gente está conversando, por favor, qual que você acha que vai ser o tema do Enem 2022? Você acha que vai cair alguma coisa sobre política? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, ainda dentro do texto do Politize, é uma discussão ao final falando por que a participação política das diversas esferas sociais é importante, porque é necessário que as elites votem, mas também os grupos socialmente menos privilegiados votem, as categorias profissionais, os idosos, os adultos, os jovens. Em relação às formas de participação política, eu gostaria de destacar uma outra forma de participação política, que é a manifestação pública. A gente teve, na semana anterior à eleição, uma série de grupos sociais que fizeram cartas em favor da democracia, porque achavam que a democracia brasileira estava passando por algumas dificuldades, né? Uma série de cartas em defesa da democracia foi divulgada nos últimos dias, 2 meses antes das eleições gerais marcadas para outubro. Uma delas, que foi lida em 11 de agosto, foi lida em um evento da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professores da USP e alguns alunos da USP também assinaram essa carta em defesa da democracia e em defesa da lisura, da honestidade do processo eleitoral. E já que a gente está falando de voto, eu indicaria um texto de abordagem histórica feita pelo UOL, falando sobre a história do voto do Brasil. Começando em 1532, a primeira situação de voto feita no Brasil, até chegar à contemporaneidade, passando, por exemplo, lá pela Constituição Federal de 1988, que a partir do seu artigo 14 fala dos direitos políticos do brasileiro, entre eles o direito ao voto direto, a representação direta. Para encerrar, já que a gente está aqui no Giro da Jana, eu preciso indicar para vocês filmes ou documentários que falem do assunto. Se hoje 20% dos brasileiros acham que podem e devem se abster do voto para presidente, eu preciso destacar que essa é uma conquista histórica muito suada. É só pensar, por exemplo, que a gente viveu entre 1964 e 1985 uma ditadura militar que suspendeu os direitos, pelo menos parte dos nossos direitos políticos. E, na verdade, a gente só conseguiu votar, né, numa eleição direta para presidente em 1989 e a gente votou no Collor. Portanto, jovens, é necessário que a gente valorize a participação por meio do voto e, principalmente, saiba dar a importância devida a ele. Para a gente entender o quanto que nós sofremos para isso, eu indicaria 4 documentários que falam sobre a Constituição Federal de 1988. Esses 4 documentários estão disponíveis no YouTube. O primeiro fala mais dos bastidores da Constituição Federal de 1988, né? Ele se foca no processo constituinte, assim como este último, que fala das movimentações entre 87 e 88 para a Constituição sair em 88. Temos também um vídeo feito pela TV Justiça comemorando os 30 anos da Constituição, né? Então é um vídeo um pouquinho mais antigo, a Constituição agora está com 34 anos, e esse é o outro
repertório o outro acontecimento que eu destacaria. Recentemente, no dia 5 de outubro de 2022, a nossa Constituição Federal fez, deixa eu colocar um amarelinho bem bandeira do Brasil, 34 anos, tá? Porque a Constituição Federal de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, parabéns para a nossa querida democracia, apesar dela estar meio combalida. Que é isso? Procura aí no Google o que significa combalido, né? Coitadinha. Em relação à Constituição, obviamente, eu gosto muito do nome dela, que é a Constituição da Cidadania, porque ela é conhecida pelo apelido de Constituição Cidadã. Vou até escrever esse apelido aqui. E aí, se você for colocar isso na sua redação, lembrar de colocar entre aspas, porque é o apelido dela, tá? E vou ser muito sincera, esse é o meu favorito. De todos os documentários que eu estou indicando, a Constituição da Cidadania é, na minha opinião, o mais legal para mostrar os diferentes grupos sociais que estiveram envolvidos na escrita do texto e na aprovação da Constituição Federal de 1988. A gente vê aqui, por exemplo, lideranças indígenas, lideranças quilombolas, lideranças operárias dialogando em busca de construir um texto de fato cidadão. E já que a gente está falando de diálogo, última coisa sobre a qual eu vou falar hoje, acho que vale a pena você procurar o conceito de agir comunicativo. Existe a teoria do agir comunicativo, que é do sociólogo Jürgen Habermas, e ele fala que a mera discussão, o mero debate sobre princípios éticos e morais já é uma forma de agir democraticamente. Então, vale a pena procurar a teoria do agir comunicativo, do Jürgen Habermas, e dentro da teoria do agir comunicativo, a comunicação como uma ação democrática, como uma ação coletiva, acho que vale a pena você procurar o conceito de ética da discussão, que é o que tem faltado no Brasil contemporâneo. A ideia de ética da discussão é que existem certas posturas básicas que os indivíduos precisam assumir para poderem discutir de uma maneira democrática. É a ética da discussão. Precisamos, por exemplo, assumir uma postura de estarmos abertos a eventualmente mudarmos de ideia se o nosso oponente naquela discussão nos apresentar argumentos suficientes. E aí eu pergunto para vocês, quando as pessoas discutem política no Brasil contemporâneo, elas estão abertas para eventualmente mudar de ideia ou as pessoas só discutem para convencer as outras do seu ponto de vista? Termino com essa provocação, com essas indicações, e eu desejo que todos votem de uma maneira racional, humana, coletivista, democrática e cidadã, né, no segundo turno das nossas eleições. Um beijo, se você quiser, deixa aqui o nome do candidato em que você vai votar. Até!